noite, assim, em alguns momentos. Esperava uma atuação melhor do Inter também, Roger? Sim, acho que todos, né? Todos nós esperávamos que fosse uma melhor atuação, mas não posso considerar uma atuação de baixo nível, né? Mas para a retomada, o que importava nesse primeiro momento, com 30 dias, né, sem jogos, né, com a falta de ritmo, com a situação delicada que a gente sabia que o ambiente e o torcedor ansioso para que a gente saísse dessa situação ali da zona de rebaixamento, ia fazer o jogo ter um grau de dificuldade muito maior frente a um adversário que trocou de treinador, também estava buscando o mesmo que a gente, né? Penso que o resultado foi melhor que o jogo, né? Mas mesmo assim a gente no primeiro tempo sofreu pouco defensivamente, né? Conseguimos criar volume de jogo, né? Com finalizações menos que gostaríamos. Os momentos que nós sofremos foi que precipitamos um passe, erramos um passe, e o segundo tempo já se abrindo um pouco mais, naturalmente você vai oferecer campo para o adversário. E o gol saiu na persistência, né? Perto do final do jogo, né, em que tanto os jogadores quanto a energia da arquibancada acreditaram que sempre foi possível. Né, eu acho que agora esse grupo sempre se provou que nessa adversidade a gente responde, né, bem, né, se não com boas atuações, com a vitória. Né, o ideal é a gente conciliar as duas. Né, eu gostei do resultado. Né, e em alguns momentos do jogo eu gostei do que eu vi, né, das tramas do Carboneiro por dentro, né, da aproximação dele com o Alain, da amplitude do Aguirre no terço final do campo, né, no Vitor, né, revivendo a lateral esquerda ali, né, também se soltando um pouquinho no campo. De novo, para a retomada, pelo resultado, foi bom, né, mas a gente sabe que precisa evoluir. Boa noite, Roger. Tudo bem? Boa noite. Tim Langendorf, Rádio Grenal. Justamente na lateral esquerda, que a gente sabia não teríamos o Bernabé, muitos se imaginava que o substituto natural seria o Ramon. E aí tu optou pelo Vitor Gabriel, voltando às origens dele, e num segundo momento, quando vai fazer uma mudança, tu coloca o Aguirre daquele lado. Tem alguma questão envolvendo fisicamente o Ramon? A escolha foi técnica? Não, se tu puder já dizer, o Bernabé volta quando? A escolha foi técnica. Eu vejo que o Ramon, né, embora sempre muito interessado em nos ajudar, não passa por um bom momento técnico. Né, e a gente quer recuperá-lo. Né, então, para esse primeiro momento, como o Vitor... Na verdade, o Vitor ainda é lateral, né? Se a gente dizer, tem 6 meses, talvez, que o Vitor é zagueiro, né? Já fez isso a vida toda. Né? Então, trazendo o Vitor para a zaga, porque também o Cleito tinha ali cartão amarelo e o lado do Lucas Braga era o lado da velocidade. O Aguirre já tinha entrado em outros momentos, muitos bem ali, né? E a gente, o que tem visto do Benítez nos treinamentos, tem nos entusiasmado, né? Então, né, foi a conjunção dos fatores ali, mais do que a gente imaginava para o jogo, que foi a opção pelo Aguirre também. Mas eu confio, né, no Ramon. Vamos recuperar um jogador, como eu disse, a gente não larga a mão de ninguém. E o Berna, eu acho que volta. Né? Ele já trabalhou, vem sendo inserido gradativamente. Essa semana, eu acho que, né, se tudo der certo, ele deve estar integrado ao grupo novamente e deve estar à disposição para o próximo jogo, né? Eu penso e desejo. Roger, boa noite. Boa Leonardo noite. Son, da Rádio Bandeirantes. Queria voltar na atuação do time nessa noite e queria entender se existe alguma justificativa. Por que você acha que o time não vem atuando bem? E esse vem atuando, eu puxo também os jogos antes da parada. Porque, Roger, muito se falou em calendário cheio, em jogadores lesionados que realmente atrapalharam esse processo. Mas o Inter hoje teve jogadores de volta, teve tempo de parada, teve tempo para treinar. Por que você acha que o time hoje não conseguiu apresentar um futebol melhor do que vinha apresentando antes? Porque 30 dias sem jogo tiram o ritmo de todos, né? Então, hoje, né, eu posso atribuir com segurança a falta de ritmo de jogo. Que, assim como no início do campeonato regional, né, não sei se tu está lembrado também, os questionamentos também foram com as atuações, né? Por que a gente não estava tendo o mesmo nível das atuações do melhor momento do ano anterior, né? E a gente chegou na final do estadual em grande nível. Agora é recuperar ritmo, que as atuações vão melhorar, sem dúvida. Rogério, Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Quero pegar também ainda o contexto do adversário de hoje, né? Porque o Vitória jogou, enfim, num contexto de troca de treinador, retrancado. E o Inter tem tido, não só o Inter, mas todo time que enfrenta uma outra equipe retrancada tem esse tipo de dificuldade, né, Roger? E você, quando a gente tem esse contexto e a gente pergunta, sempre fala em buscar as soluções.
Você acha que essas soluções elas estão mais próximas do que você gostaria? Tem que melhorar que pontos? Daqui a pouco uma transição um pouco mais rápida para poder não sofrer tanto contra esse tipo de adversário, Roger? Tu sofre porque tu dá espaço ao adversário, né? Quando a gente nesse contexto, né, de troca de treinador, né, você por vezes fica procurando nas entrevistas que o treinador dá em véspera de jogo, na relação que ele traz para a partida, para imaginar um cenário que possa vir, né? A gente imaginava que o Vitória viria fechado, ia explorar os contra-ataques, até pela formação, ia fechar os lados do campo, né? Podia vir com um tripé, com o Mateuzinho do lado, como já jogou, mas optou por fechar o lado com com o Ronald, que é um médio de boa técnica e boa fechada. As dificuldades que se tem nesse tipo de jogo são as que todos os times têm, né? E quando achar as soluções, às vezes a solução ela é técnica individual, né? Nesse cenário, você levar os jogadores que têm mais vitória pessoal para perto da área, né? Por isso que em muitos momentos, né, a gente estava fazendo no primeiro tempo uma saída com o Thiago com 3 para empurrar o Carboneiro para trás da linha mais próximo da área, para que ele tivesse a vitória pessoal e a combinação com o Alain. Né? Então, essas soluções, como eu disse, às vezes é a vitória pessoal, é um lance de talento e capacidade. Muitas vezes vai ser a jogada organizada, como muitas vezes a gente criou, né? Mas naturalmente vai se sofrer nesses cenários, né? Quando você acha um gol no primeiro minuto, desarma muito o adversário, né? Mas o que a gente comemora hoje também a gente vinha sofrendo muitos gols, né? A gente vinha tomando gol muito cedo, né? Hoje a gente conseguiu manter o 0 do placar, né, e fez o gol no final do jogo que nos garantiu os 3 pontos. Né, os cenários, né, de time retrancado sempre vão acarretar no mesmo tipo de jogo. Né, às vezes um passe errado por dentro, um contra-ataque, né, às vezes uma defesa diária do adversário que ela cai, o jogador busca velocidade. Né, buscar soluções coletivas, mas as soluções também elas são de ordem individual. Roger, boa noite. Adriano Garcia, da Rádio Galera, aqui na frente, que pequenininho, estou aqui. Roger, dentro desse contexto também, a questão do mental que se falava muito antes da parada para esses 30 dias, o que é mais difícil, recuperar esse mental ou recuperar o ritmo de jogo, a parte da questão tática novamente? Eu acho que para esse primeiro momento é a questão do ritmo de jogo. Né? Porque mesmo que a parada tenha sido de 15 dias, né? Mais 15 dias de treinamento, né? Um mês sem jogar, né? A gente comemora porque tu recupera fisicamente os jogadores, conseguiu aqueles lesionados estarem presentes novamente, né? Tu zera mentalmente, mas em função do contexto que nós acabamos o brasileiro, né? Antes da parada, mesmo que tenha sido uma rodada, nós passamos 30 dias, né? Ainda dando entrevista essa semana, comentei com os colegas de vocês que foi uma rodada, mas são 30 dias. Toda a pauta de discussão em função do Internacional foi em cima, né, da zona de rebaixamento. Né? Por mais que tu tente se desligar a cabeça, aquilo está sempre no teu pensamento. Nós precisamos voltar e retomar. Né? Então, eu frisei essa semana, né, que a urgência era voltar a vencer no brasileiro para que a gente tivesse a tranquilidade e esvaziar, né, esse emocional, né, da zona de rebaixamento e pudesse olhar para frente. Né? O primeiro passo foi cumprido. Né? Então, nesse momento, né, é o ritmo de jogo que a gente busca, é o time do domínio, é o drible na hora certa, a tomada de decisão para a escolha da jogada certa no momento certo. Isso só o jogo vai dar, nem o treino dá, né? O jogo. Agora a gente está buscando na semana um amistoso para tentar acelerar esse ritmo dos jogadores que tem menos volume de treino também. Roger, Thiago Stormovski, do canal do Baldasso. Foi uma parada necessária a todo instante, né? A todos os âmbitos, anímico e também até mesmo de momento para o Inter. Sim. Antes da parada. Mas hoje a gente viu um retorno do torcedor ao estádio com apenas 21 mil pessoas no estádio. E acredito eu, e a leitura que muita gente faz, é que talvez durante essa parada não teve nada que motivou o torcedor de receber o clube já com um grande número hoje. Eu quero entrar dentro deste mérito, neste mérito a respeito dos reforços, porque o Roger Machado esperava encontrar um Inter mais povoado, mais reforçado nesta retomada, e se sim ou não,
Qual a maior carência do Inter hoje, Roger? Onde o Inter precisa povoar este time, onde o Inter já está povoando este time, na visão do treinador. É claro que você não é o dirigente, não pode detalhar isso pra gente, mas na visão de carência do treinador mesmo. Esperava um Inter mais reforçado? Tudo lida com desejos e necessidades e possibilidades. Né? Se tu me disser o que eu gostaria de reforço, eu gostaria mais um time, né? Para poder dividir as competições e não ter sofrido, né, como a gente acabou sofrendo no brasileiro em função, né, de ter um grupo experiente, mas com muitos jovens, né, que devem ser a nossa aposta, não a solução do nosso problema, né? A janela ela abriu agora essa semana, a gente trouxe o Benítez, né? E não sei se a causa do público hoje tem a ver com, né, com o pouco incentivo durante a parada. Eu acho que o momento de retomada é um momento um pouco mais devagar, naturalmente, depois de um mês de competição, né? Agora, as nossas necessidades a gente debate diariamente, né? Essa semana eu falei da necessidade dentro do planejamento do clube, né, da gente ter a reposição pro Fernando, que machucou, e nós temos o Ronaldo também e o Thiago, que hoje, para mim, fez uma grande partida. Né? As nossas necessidades elas vão sendo trabalhadas quase que todo dia, né? Mas a gente lida com a capacidade do clube. Né? E o esforço que o clube está fazendo é muito grande para que a gente consiga agregar qualidade ao nosso elenco, né? E não perca ninguém. Mas o planejamento do clube desde o ano passado, né, o discurso do clube sempre foi muito claro. Né? Os nossos reforços, em sua maioria, seriam manter a base de jogadores que nós terminamos o ano. Né, e poder suprir as lacunas quando acontecesse uma saída, né, uma lesões, como aconteceu agora. Né, que a gente deseja, assim como o torcedor, ver festa no aeroporto para receber muitos jogadores, sim, mas essa não é a nossa realidade. Roger, aqui Alexandre Ernest, do Voz do Gigante. Você falou há pouco da questão do Ramon, né, de ele não receber a oportunidade por uma crise técnica e, ao mesmo tempo, hoje, a gente talvez vê o Gustavo Prado e o Ricardo Matias, que estavam, antes da parada, num nível técnico talvez até muito mais satisfatório do que outros que entraram na frente deles hoje, como o Bruno Tabata, por exemplo, o próprio Alan Benítez, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Do porquê que dois jogadores que estavam numa, talvez até ascensão, pode ser a palavra, o Ricardo fazendo gols, inclusive Libertadores, Copa do Brasil, ganharam chance por última nas tuas trocas. Não, para mim eles entraram em campo para decidir a partida. Depende do ponto de vista que tu enxerga. Eles entraram em campo e foi justamente no momento que nós conseguimos fazer o nosso gol. Né? O treinador ele monta a estratégia, né, para um jogo de 100 minutos, mas também para tempos diferentes. Né? E coloca em campo que acredita que para aquele primeiro momento possam suprir a demanda da necessidade de um primeiro tempo, deixando como alternativa jogadores que podem também desequilibrar no segundo, como foi o caso que aconteceu. Né? Então, isso depende muito da forma como enxerga. Né? Se tu, novamente, enxergar isso como um demérito, né? E o Ricardo passou 4, 5 dias agora fora dos treinamentos. Né? O Prado foi para a seleção. Então, as alternativas, né, elas são lançadas mão de acordo com a partida. Não pelo fato, simplesmente, né, de ter passado um na frente do outro. Né? A gestão do grupo ela é feita de uma forma integral, né, muito mais ampla, né, do que uma análise um pouco mais simples. Roger, aqui, boa noite, Tainan Nunes, Rádio Inferno, até pegando um gancho ali anterior do colega, quando fala de ter uma reposição para o lugar do Fernando. Sim. Eu queria que tu fizesse hoje uma avaliação por parte do Thiago Maia, que atuou como primeiro volante, até durante a semana, né, tu disse que é a posição originária dele, no próximo jogo também já tem o retorno do Ronaldo. Queria que tu fizesse uma análise um pouco mais sobre essa função do Thiago Maia, Ronaldo, tendo o Luiz Otávio também, até pensando, né, nesse período de janela aberta. Desculpa, tu pode repetir? Como queria que tu avaliasse um pouco mais a questão do Thiago Maia como esse primeiro volante. Tá. Então, o Thiago, ele é oriundo dessa função, né? Atuou à frente como 8, né? A nossa arrancada toda do ano passado. E em alguns momentos, quando eu fazia esse movimento de botar 2 jogadores na frente, o Thiago vinha, né, para ser um volante. Então, ele tem um hábito da função, porque a sua função, né,
primeira, digamos assim, né? Ele dá uma saída de jogo limpa, né? Tem um tipo de antecipação de jogada, de retomada da jogada, né? Muitas vezes antecipando, tem o controle dos espaços ali à frente da defesa, né? Me dá um tipo de alternativa diferente do Ronaldo, que se assemelha um pouco mais com o Fernando, né? Um protetor mais da defesa, né? Que entra dentro da área muitas vezes para fazer uma linha de 5, para que a gente consiga ter uma amplitude no campo e soltar os laterais para marcar por vezes a amplitude do adversário. Eu penso que ele fez um bom jogo, ele na combinação com o Bruno, né, consegue me dar uma dinâmica importante sem que a gente perca a capacidade de organização defensiva. Boa noite.